Olá, queridos, graça e paz. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais essa live aí pelo Face. Amém. Glória a Deus. Vamos ver quem é que vai chegar em nome de Jesus. Você que vai chegando aí, se você puder compartilhar para mais pessoas, eu agradeço vocês, amém? Glória a Deus. Amanhã eu vou fazer uma live também no YouTube, ok? Amanhã às 19h30. Vou fazer uma live às 19h30 no YouTube. E amanhã o tema da mensagem vai ser 6 maneiras que Deus age no impossível. Hoje o tema da mensagem é forte, amanhã também, né? Mas é bom você acompanhar que você vai, de repente, se identificar com algo que o Senhor mandou trazer, né, nesta noite. Pastora Francis, graça e paz, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Vamos compartilhando aí, queridos. Amém? Vou ver se eu consigo. Quero ver se eu consigo botar essa live, né, no YouTube. Mas amém. Então o tema da mensagem nessa noite é 4 maneiras de transformar a tristeza em esperança. Glória a Deus. Hoje você vai aprender algo, né, sobrenatural, tenho certeza disso. Você vai ver algo, aprender mais de Deus. A palavra de Deus nós estamos sempre aprendendo. Quanto mais nós lemos, mais nós vamos aprendendo. Às vezes a pessoa pensa assim que a palavra de Deus você vai ler ela, né, e ela sempre prevalece, ela sempre vai ali, ó. Ela vai sempre se renovando. Porque se não fosse isso, a palavra ia ficar tirada lá, não é com nenhum livro que você lê e você não vai ver mais, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando, né? Então vai ser forte o tema hoje. 4 maneiras de transformar a tristeza em esperança. Às vezes você de repente, né, tá na sua vida, você não vê nada de esperança, não vê nada de uma luz no fim do túnel, não vê nada que vai mudar a sua vida, vai ficar sempre aquela rotina, parece que não sai daquilo, né? E às vezes a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Parece que o céu está fechado, parece que algo está trabalhando ao nosso, vez ao nosso favor, né? Trabalhando a nossa esperança, a nossa bênção, tentando atrapalhar. Mas nós temos que identificar isso, saber o que está acontecendo. Quando você não sai do lugar, ou você dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, não vai, né? Não sai daquele lugar, é algo sobrenatural que está acontecendo nas nossas vidas e muitas vezes nós não percebemos. Passou despercebido algo e nós não conseguimos identificar, né? Vê se você consegue botar aqui para mim, no meu também, para mim ver os comentários. E às vezes a gente não consegue saber o que está acontecendo. E a gente perde muitas vezes a esperança, né? Não temos uma luz no fim do túnel, entende? E acontece essas coisas. Cris, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida. Elvira Cardoso, Laurentina, graça e paz, sejam todos bem-vindos. No final da live, depois da mensagem, eu vou orar para cada um, tá bom? E as pessoas às vezes estão desanimadas, não tá sabendo o que está acontecendo. Ela levantou meio diferente, não dormiu direito, não descansou à noite, né? E a pessoa não sabe o que está acontecendo. Porque
pode bater uma tristeza, não digo um desânimo, porque começa sempre com uma tristeza, depois pode chegar no desânimo. E nós não identificamos isso. Tem algo diferente que está na atmosfera, que está se movendo contra as nossas vidas, principalmente para deixar nós acima, né? Os cristãos, geralmente, eles sempre estão lutando. Mas um segredo que eu sempre falo nas minhas lives, né? Eu vou continuar insistindo, porque se o Espírito Santo manda falar, eu falo, né? Então, 4 maneiras de transformar a tristeza em esperança. Vamos ver a trajetória, nesta noite, um pouco da história de Neemias. Você que conhece a história de Neemias, né? Capítulo 1, Neemias, capítulo 1, versículo 4 em diante. Mas vamos ler só o 4 ali para você entender. Aí eu vou explicando para vocês, ok? Neemias 1, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Olha o que Neemias fez. Ah, pastor, eu não entendi por que ele ficou chorando. Se você vê a história ali, ele ficou triste porque destruíram, né, Jerusalém. Destruíram Jerusalém e ele não sabia o que fazer. Ele ficou bem. Isso, Cris. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então nós vamos ver um pouco dessa trajetória. Olha, a reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída foi somente chorar. Naquele momento, a tristeza foi tanta que não tinha forças para nada. Não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas não podia demonstrar tamanho desespero para não desanimar o povo de Deus. Então teve que tomar a difícil decisão de fazer algo por Jerusalém. A Jerusalém destruída simboliza a situação que muitas famílias estão na igreja, vida destruída, né? A família sendo destruída. Ah, pastor, mesmo na igreja, sim. Os últimos dias eu e a pastora ministramos bastante pessoas aí, dentro dos lares, né? E o Espírito Santo falou bem assim para mim. Eu nem comuniquei para a pastora, mas eu sei que ela vai dizer amém, porque se o Espírito Santo falou para mim, né? Nós estamos fazendo sempre até eu me esqueci da palavra, né? Nós estamos sempre dando uma direção profética, toda segunda-feira, das 15 até as 17 horas. Nós vamos voltar a isso, tá? A partir da semana que vem, segunda-feira. Toda segunda-feira, das 15 horas, né, às 17 horas, nós vamos ministrar casais, pessoas, né, enfim, como nem nós sempre fazia antes no começo, eu e o pastor. Até que nós não dava conta. Só que, porém, para isso, você tem que agendar no Zap meu ou da pastora. Se vocês não tiverem o Zap, vocês colocam no Messenger, no Face, né, para vocês puderem, né, nós entrar em contato com vocês. E porque Satanás, ele está fazendo de tudo, ele está investindo muito na família. Elvira Cardoso, nós vamos orar, irmão, pode deixar. Tentando destruir a família. Se ele estiver aí contigo, seria bom, né? Mas amém, porque aí seria melhor. Mas nós vamos orar, tá bom? E destruindo a família, tentando acabar, fazendo de tudo. Fazendo coisas que só Satanás faz. Que qualquer pessoa que vai ver isso, né, vai ver que isso aí não é normal. É algo de Satanás, né? Até nós vimos, eu vi na internet ali, até coloquei nas palavras proféticas. Se vocês não viram, vocês olhem e vejam, né? Nas palavras proféticas, no seminário, né, a respeito do avivamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas, muitos jovens, várias pessoas estavam querendo ir para casa e o Espírito Santo está naquele lugar e
E sabe, isso é um avivamento que nós estamos buscando. Ah, o que é isso, pastor? É a glória de Deus, a presença de Deus. As pessoas hoje em dia não têm sede de Deus. Elas querem só aquele pouquinho de Deus e daí já querem. Claro que todos nós trabalhamos, temos o nosso serviço, né? Temos a nossa família, né? Mas a palavra de Deus diz bem clara: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso aí, pastor. Ah, pastor, ó, olha só, ó. A Cris recebe aí, ó, aconselhamento pastoral. Isso aí, boa ideia. É essa aí mesmo. Nós estávamos fazendo um aconselhamento toda segunda-feira, né? Para as pessoas que às vezes não tinham uma direção, né? Uma direção profética, algo, né? Que precisava de uma oração, uma direção de Deus. Então, toda segunda-feira, das 15 horas, né? Às 17 horas. Se vocês têm o nosso zap, tem que se agendar. Vou falar mais uma vez, depois não vão dizer que eu não, né? E se vocês não têm, coloca no message do Face ali e vocês vão entrar em contato com nós, tá? Uma vez eu e a pastora tivemos que... Toda segunda-feira nós tínhamos ministração. Amém? Glória a Deus, ajudamos muitas pessoas. Mas, continuando, para não fugir da mensagem, né? Então, deixa eu ver onde é que eu parei. Então, ficam então o dilema de se desesperar ou não desesperar e ter esperança para aquela que precisam ser usado. Neemias não sabia muito bem, aliás, sabia muito bem o que fazer. Na hora ele ficou até triste, né? Não em depressão, mas conseguiu. Apagou aqui, pastor. Mas conseguiu vencer, né? Olha só o que diz lá em Romanos 5:5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, né? O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele sempre nos ajuda se nós orarmos, como Neemias fez. Nós vamos saber 4 maneiras de transformar a tristeza em esperança. Ok? Vamos lá? Deixa eu só perguntar algo para você. Você tem esperança na sua vida? Como assim, pastor? A pessoa que tem Deus, irmãos, tem que ter esperança. Mas a esperança só vai vir com a oração. Neuza Lima, graça e paz. Seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se nós orarmos. Então, você está sem esperança? Ore a Deus. Ó, veja como Neemias conseguiu transformar a sua tristeza em esperança. Qual a primeira coisa que Neemias fez? Né? E serve para nós. 4 maneiras de transformar a tristeza em esperança. Oração. Neemias, em primeiro lugar, orou. Né? Em Neemias capítulo 2, versículo 1 até o 5, fala sobre isso. A primeira atitude que Neemias fez foi orar, né? E fez uma oração linda, uma oração de intercessora por sua terra e seu povo. Certamente Neemias fazia isso constantemente, mas agora foi com mais intensidade que nunca fez antes. Como o copeiro do rei, Neemias tinha influência para pedir algumas coisas, contudo preferiu se dirigir primeiro ao rei dos reis. Quanto ao rei Artaxerxes, lhe perguntou a razão de sua tristeza e o que desejava antes de responder. Então orei ao Deus dos céus. Às vezes nós temos que ficar dependente de Deus, não dos homens. Às vezes as pessoas sempre vão procurar, né, depender de um homem. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém. Mas eu me refiro assim, às vezes as pessoas ficam refém de algo, tipo assim, do serviço do patrão, né? Eu dependo de Deus, eu não dependo de mais ninguém. Eu dependo, eu, pastor, totalmente do Senhor. Ele faz as coisas. Se nós orarmos. Por que, irmãos? Eu vou dar para a glória de Deus isso para vocês. Por que nós oramos e Deus responde? Porque nós temos
uma afinidade com Deus, nós temos uma comunhão com o Espírito Santo. Entende? Nós temos um tete-a-tete com o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Rosa Cardoso, graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Aí as coisas acontecem. Então, um segredo do homem de Deus, pastor Vanderlei, graça e paz, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos que saber que o segredo grande, maior de todos, é a oração, uma intimidade com o Espírito Santo. As pessoas não vão receber nada na sua vida se a pessoa não tiver uma intimidade. Então, ore, busca Deus. Por que a palavra de Deus diz assim, ó? Olha só, olha que forte isso, presta bem atenção. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você sabe por que isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele só vai ser poderoso na tua vida e vai te fortalecer se você orar, se você tem intimidade com o Pai, se você tem intimidade com o Espírito Santo. Se você colocar, vocês podem até achar, né, meio doido isso, mas colocar a xícara do café da manhã, colocar o prato do almoço, convidar o Espírito Santo para sentar na mesa com você, com a sua família. Se você um dia vir aqui na minha casa, você vai ver, ali tem uma cadeira e um prato. Nós vamos dizer, ali esse é do lugar do Espírito Santo. Nós somos assim, irmãos. A pastora, quando vai fazer o devocional com a Cris ali toda manhã, que ela faz, ela tem uma xícara com o Espírito Santo aqui. Vocês podem dizer, mas ela está trazendo porque o Espírito Santo é uma pessoa. O mundo espiritual ele é mais real que o mundo físico. As pessoas às vezes não entendem isso. Mas quando nós aprendemos isso, muda a nossa atmosfera espiritual com Deus. Continuando. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração primeiro, e a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Você ora antes de resolver os seus problemas? Uma perguntinha para você. A oração deve estar em primeiro lugar. Em tudo, irmãos. Qualquer coisa que você fazer. Faça isso, faça esse teste para você ver. Não saia de casa sem orar. Não faz isso sem orar. Apagou de novo. Então, preste atenção nessa área aí, espiritual, porque isso é muito forte. Olha só, a segunda maneira de transformar a tristeza em esperança é bater nas portas certas. Neemias, capítulo 6, versículo 9. Além de orar a Deus, Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. Colossenses 4, 5. A rainha também estava presente no momento que seria propício a simbolizar o rei. Pediu ao rei Artaxerxes um tempo para realizar a obra de restauração dos muros de Jerusalém, bem como o material necessário. O rei não somente permitiu, como também patrocinou a reconstrução da cidade santa. Neemias sabia que precisaria de muitos apoiadores, por isso também pediu cartas do rei para os governadores que estavam além do rio. Se você ver a história lá, vai ficar bem prolongada, Mas olha só, em Mateus 7, 8. Batei e abri-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Quem bate, abrirá-se-lhe-á. Aqui está escrito assim, mas você tem que bater aonde? Pedir para o Senhor. Aqui está falando de pedir. Bater significa pedir, falar para o Senhor. Pedir para o Senhor as coisas que você necessita. Se você souber isso, o poder da oração, você não vai fazer nada sem orar.
Você vai até ficar assim com o temor, eu vou fazer aquilo, mas eu não vou me mexer sem orar. E é a melhor coisa que tem. Davi, ele consultava a Deus antes de ir para a guerra, para saber o que Deus queria que ele fizesse. Nós temos que aprender isso, colocar em prática nas nossas vidas. Precisamos parar de ficar lamentando e aprender a bater nas portas que estão diante de nós. Existem portas esperando para ser abertas, bastando apenas uma iniciativa. Muitas pessoas reclamam que não têm um emprego, mas não estão se esforçando o suficiente, ou não aceitam um serviço que considera inferior ao que deseja. Certa vez aprendi que depois de uma porta sempre haverá outra. Na verdade, depois da porta da sala vem a porta da cozinha, quartos, banheiros, etc. Né? Então sempre vai ter uma porta aberta. Você tem uma porta aberta, aproveita aquela porta. Às vezes Deus te dá a porta aberta e a pessoa, o homem mesmo, fecha ela. Por quê? Porque está exigindo algo que Deus deu para ela começar daquele jeito. É isso que eu vou te dar para ti. Começa assim. Você está batendo nas portas certas? Vamos aproveitar as oportunidades. Terceira maneira, avaliar a situação. Neemias também fez isso. Capítulo 2, versículo 11 até o 18. O próximo passo de Neemias foi ir até Jerusalém para ver pessoalmente como estava chegando lá. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer. O que quer dizer isso? Avaliar a situação e não contar a ninguém. O que Deus falou para você? Você tem um propósito que Deus colocou no teu coração, algo que Deus colocou no teu coração para te fazer, né? Um projeto. Não conte a ninguém, irmãos. Você pode contar que você saiba que é teu amigo, que é teu ajudador, que vai ajudar até em oração. Porque senão, dá problema. Abel e Caim eram irmãos. Um ficou com inveja do outro. Cuidado. Rosa Melo, graça e paz. Seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Pastor, mas às vezes a gente fica contente, não aguenta e fala para as pessoas. É verdade. Às vezes Deus tem um plano na sua vida, fazer algo, e você conta. Mas tem que saber para quem contar, né? Porque senão dá problema. Avalie a situação. Essa pessoa eu posso contar que ela vai, me ajuda em oração nessa área aí, né? Aí sim. Mas às vezes nós temos que ficar quieto, porque é que nem aquela pessoa, né? Quando fica muito feliz, ela pode ver a outra pessoa, por que não acontece isso comigo? Né? E aí tem uma inveja aí, cuidado. Glória a Deus. Olha só, está escrito lá também no versículo 18: fortalecerão as mãos para a boa obra. O Senhor vai te fortalecer para a obra que Deus te chamou. Nós temos que às vezes confiar nele, né? E ir à frente. Muitas vezes nós temos que ir para frente e não ir para trás. Mas às vezes Deus permite que nós vamos para trás para acertar a caminhada. Pegue essa aí, ó. Precisamos, olha só o que está escrito aqui em Romanos 4, versículo 19. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Precisamos aprender a reconhecer as nossas dificuldades, mesmo assim ter fé suficiente para enfrentar os problemas, trazendo esperança para outras pessoas. Tire um tempo para refletir, planejar, principalmente para orar antes de qualquer coisa. Você já avaliou a sua situação? Deus é poderoso acima de tudo.
Ele pode qualquer coisa, mas nós temos que depender dele. Eu sempre digo isso, né? Levante de manhã, mas quando você abrir os olhos, diz: Espírito Santo, bom dia. Eu me submeto à tua liderança. O que nós vamos fazer junto hoje? Você está convidando ele. Aí Satanás, ele só vai olhar assim: eu não posso chegar lá porque ele convidou, né, o mais poderoso que eu. Aí quebra tudo, irmãos. Glória a Deus. Quarta maneira: contar com as poderosas mãos de Deus. Confiar em Deus. Confiar que Deus vai fazer algo na sua vida, mas para isso você tem que orar. Se você não orar, Deus não vai fazer. Por isso que você tem que depender totalmente dele, né? E ele vai colocar e vai tirar a tristeza e vai colocar a esperança ou a alegria. Irmãos, eu já tive numa situação de que não tinha nem alegria e nem esperança de viver. Estava bem. Mas por quê? Porque não era um ataque espiritual. Eu não conhecia a Deus, era desviado do caminho do Senhor. Estava sem rumo. Eu não sentia assim que a minha vida não tinha, como é que eu vou dizer? Não tinha sentido. Sabe quando você fica sem sentido de viver? Por que eu estou vivendo? Mas quando o Senhor me resgatou e fez eu a pastora, né, homem e mulher de Deus, aí eu entendi e comecei a entender cada vez mais qual é que era o foco de pregar a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus. E isso que me dá alegria de viver, esperança de ajudar as pessoas, né, as pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo, que estão com coisas na família que é só Deus para fazer. Pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de um homem de Deus na sua vida para mudar a história dela, para mudar o rumo dela. E é só Deus para fazer isso. Entenderam? Glória a Deus. Neemias teve muitos problemas para conseguir vencer a tristeza e ter a alegria e a esperança. A cidade restaurada e vários adversários tentaram de todos os modos para atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Quem foi esses? Sanbalate e Tobias, né? Armaram várias ciladas para impedir ou atrasar a obra. Neemias sempre falou: na mão de Deus estou. Sempre que estava com ele, orava e pedindo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sanbalate e Tobias foi usado por Satanás para atrapalhar a obra que Neemias quis fazer. O que acontece? Por que acontece isso, pastor? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tentou ter um ministério, Satanás sempre vai usar alguém para atrapalhar. A inveja, o ciúme, né? Não querem a obra. Satanás é a mesma coisa. Também não quer. Família, não quer destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a família, quer destruir a família, quer atrapalhar a família feliz. Entende? Isso nós temos que ficar atento. Por que a palavra de Deus, orai e vigiai? Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Tem pessoas que vigiam e não oram. Se Deus falou que tem que orar e vigiar, tem que cuidar. Nós temos que cuidar até os territórios, onde é que nós pisamos, colocamos a planta dos nossos pés. Né? Porque às vezes você coloca os seus pés em um lugar poluído, lugar que você não sabe. Nunca viram falar, de repente, numa pessoa que teve trombose nas pernas? Por quê? Porque de repente pisou numa terra de cemitério, pisou num lugar onde é que tinha feito uma obra de feitiçaria lá, passou por lá, e aí acontece isso aí pode a pessoa até perder a perna. Isso é terrível. E a pessoa não sabe onde é que caminha. Deus avisou.
Deus colocou na sua palavra para nós aprendermos, para nós ensinar. E às vezes nos passa despercebido isso. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Obrigado, pastor. Isaías 59, versículo 1 fala sobre isso. A palavra de Deus nos promete: nenhum possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vou repetir essa palavra. Meu Deus, xarabacatoroborroso. Nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Isso é uma palavra que tem que colocar no nosso quarto e ficar ali, sempre olhando no foco, né? Nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que está falando aqui? É o Senhor. Deus que está falando. Se o Senhor falou, deleite-se, descansa nele. Glória a Deus, amados. Olha só. A sua vida está nas mãos do homem ou nas mãos de Deus? Entregue-se nas poderosas mãos do Senhor. Ainda há esperança se você buscar a Deus. Se você ter um tempo para buscar o Senhor. Tem pessoas que têm tempo para muitas coisas, irmãos. Mas às vezes não tem um tempinho para buscar o Senhor. Nós temos que ter. Imagina isso. Isso dói no coração meu de saber que tem pessoas assim. Imagina no coração do Senhor. Imagina Deus vendo assim. Nunca orou para mim. Nunca foi, né? O Espírito Santo se entristece, irmãos. Não deixe o desespero tomar conta de você. Ainda há esperança no Senhor. Se você tiver o Senhor ao seu lado, você tem que ter esperança. Glória a Deus, amados. Deixa eu orar para quem precisa aí. Se essa palavra foi boa, você compartilha aí para mais pessoas. Vão apertando o seu... Vamos apertando nos coraçãozinhos aí, né? No joinha, né? Vamos abençoando aí para mais pessoas puderem ver essa live aí, ok? Deixa eu orar para quem precisa aí. Enquanto isso, amanhã eu tenho live no YouTube, irmãos e irmãs. Se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, vão lá. Eu estou pregando o Evangelho, irmãos. Laudeci Reis. Graça e paz, irmã, seja bem-vinda. Vão lá no YouTube, irmãos, e me acompanhem lá. Vamos andar juntos, né? Você vai me ajudar a expandir mais o Evangelho para mais pessoas. Vocês me ajudando, né, a pregar o Evangelho para mais pessoas. As pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, né? Vão receber uma oração, vão aceitar o Senhor. Aí você está me ajudando a pregar para mais pessoas. Imagina isso. Que bênção que é as pessoas ouvir uma oração, aceitar o Senhor Jesus, ser curada, ser liberta, né? Salvar as pessoas. Olha aquele avivamento que está acontecendo no YouTube. Se você ver lá, vai aparecer, tá todo mundo comentando o avivamento que está acontecendo lá. Jesus está às portas, irmãos, né? E se não tivermos preparados, as pessoas vão ficar. E aí nós queremos ver toda a nossa família no céu. Não percam a oportunidade enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Amém? Igor, graça e paz, irmão. Seja bem-vindo, meu irmão. Neuza Lima da Silva, peço oração por meu neto, João Gustavo de Souza, que vai pro quartel. Deus abençoe o João Gustavo, em nome de Jesus. Deus abençoe ele, acompanha ele, Pai.
livra dos acidentes, do salteador, Pai, de todo o mal, de todo o atrapalho, Senhor. Que nenhum inimigo, nenhuma pessoa venha atrapalhar, Pai, a vida do João Gustavo, Pai, em nome de Jesus. Em vez de eu começar em cima, eu comecei por baixo, né? Mas amém. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais vai pedir oração? Quem pediu aqui? Graça e paz, tudo bem? Aqui. É só? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que pediu. Aqui para a Elvira Cardoso. Não está aqui. Oração para minha mãe, minha família, Laurentina. Oro pela mãe da Laurentina, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos ela, Pai. A mãe da Laurentina, Pai, em nome de Jesus, e a família dela, Pai. No nome de Jesus, nós abençoamos toda a família dela. Livra de todo o mal, Pai. Eu paraliso as artimanhas de Satanás, eu paraliso o agir de Satanás com as forças quebradas agora, sem força, não vai mais agir nessa família. Saia fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Arthur que está com as pernas paralisadas e muita dor. Pai, eu oro pelo Arthur, Senhor. O Senhor sabe, Pai, quem é que eu estou falando. Pai, eu te peço agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus, Satanás, diabo, solta as pernas dele agora, em nome de Jesus. Saia da coluna dele agora, em nome de Jesus. Eu paraliso o teu agir agora, Satanás. Eu determino e declaro o Arthur livre. E ele vai começar a andar. E a Elvira Cardoso vai testemunhar que ele está livre de todo o mal e todas as marras de Satanás. Saia com as forças quebradas agora, em nome de Jesus. Eu profetizo o Arthur livre, curado dessa paralisia, de dor nas pernas, em nome de Jesus. Não vai sentir mais nenhuma dor nas pernas, no nome de Jesus. A Elvira vai testemunhar que ele está caminhando e está curado. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Amém? Deixa eu ver quem mais aqui. Eu estou olhando no netbook aqui, né? Amém? Deixa eu ver. Aqui. Rosa Melo. Peço oração por minha família. Curada e livre dos vícios imundos. Minha filha Diliane, que já é 1 ano fora dos caminhos do Senhor Jesus. Por minha mãe que está vindo à Serra Gaúcha nesta quinta-feira, que ela venha em segurança. Pai, eu oro